Ele zombou dela no altar, mas implorou por perdão depois de sua vingança. Letícia Santos tremia quando o padre Antônio fez a pergunta que esperara a vida toda. 200 convidados lotavam a igreja Nossa Senhora Aparecida, no centro de São Paulo, testemunhando aquele que deveria ser o momento mais feliz de sua vida. Foi quando Ricardo Mendes, seu noivo há 3 anos, apontou para o vestido dela e começou a gargalhar alto, fazendo eco pelas paredes da igreja. O padre paralisou, sem saber como reagir, enquanto Letícia sentia o sangue subir ao rosto. "Olhem só!" Ricardo gritou para os convidados, ainda rindo. "Ela parece uma cortina velha da casa da minha avó. Que vestido é esse, Letícia?" Os murmúrios de constrangimento se espalharam pelos bancos. Letícia segurou as lágrimas com força, seus dedos apertando o buquê de rosas brancas até que os espinhos quase perfuraram sua pele através do tecido. "Ricardo, por favor!" Ela sussurrou, mas ele não parou. "Gente, vocês não sabem." Ele continuou se dirigindo aos amigos na primeira fileira. "Apostei com os meninos que ela não teria coragem de usar um vestido tão cafona quanto esse. E olha só, eu ganhei a aposta." O silêncio na igreja foi quebrado apenas pelo som abafado de alguém chorando na plateia. Letícia reconheceu a voz de sua mãe, Dona Conceição, que havia economizado cada centavo para pagar aquele vestido. E sabe o que mais? Ricardo puxou o celular do bolso. "A gente até filmou tudo para postar nas redes sociais depois. Queremos ver ela chorando aqui no altar." Padre Antônio tentou intervir, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Letícia olhou para o homem que amava há tantos anos, o mesmo que a pediu em casamento numa noite estrelada 6 meses atrás, e viu um estranho cruel onde antes havia carinho. Por um momento que pareceu eterno, todos esperaram que ela saísse correndo, que gritasse, que desistisse de tudo ali mesmo. Mas Letícia fez algo que surpreendeu até ela mesma. "Sim", disse em voz alta e clara. "Eu aceito me casar com você, Ricardo." O sorriso dele vacilou por um segundo, mas logo voltou. Ele achou que havia vencido completamente. Foi quando Letícia se aproximou dele, como se fosse beijá-lo, e sussurrou algo em seu ouvido. As palavras foram tão baixas que nem o padre conseguiu escutar, mas o efeito foi imediato. O rosto de Ricardo empalideceu e seu sorriso arrogante desapareceu por completo. "O que você disse?" ele perguntou, mas ela já havia se afastado, sorrindo docemente para os convidados. "Agora vocês podem se beijar", disse Padre Antônio, claramente aliviado por poder terminar aquela cerimônia constrangedora. O beijo foi rápido e frio. Ricardo ainda estava visivelmente perturbado com o que havia escutado, mas Letícia mantinha a compostura com uma tranquilidade que assustava. A festa no salão do Clube Atlético Juventus correu normalmente por fora. Letícia dançou, sorriu para os convidados, cortou o bolo e agradeceu os cumprimentos como se nada tivesse acontecido. Mas Ricardo mal conseguia disfarçar sua inquietação. Ele bebia mais do que o normal e olhava para a esposa com uma expressão que misturava confusão e uma ponta de medo. Durante a valsa dos noivos, ela sussurrou novamente em seu ouvido. "Está nervoso, meu amor? Ainda nem começou." "Letícia, para com isso. O que você quer dizer?" "Você vai descobrir bem devagarzinho. Aproveita a festa, porque vai ser a última vez que você vai se divertir por um tempo." Na manhã seguinte, quando Ricardo acordou com ressaca no quarto do hotel, encontrou um bilhete no criado mudo. "Querido marido, precisei cancelar a lua de mel para o Nordeste. Surgiram compromissos urgentes de trabalho. Nos vemos em casa. Beijos, Letícia." Ele ligou para ela dezenas de vezes, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Quando finalmente conseguiu falar com ela no final da tarde, Letícia estava num tom profissional que ele nunca havia escutado. "Desculpas, amor, mas consegui uma posição muito importante numa empresa. Não posso perder essa oportunidade." "Que empresa? Você nunca me falou de nenhuma entrevista de emprego." "É a Meridional Construções. Você conhece, né? É a principal concorrente da empresa onde você trabalha." Ricardo trabalhava na construtora Silva em Associados há 5 anos, sonhando com uma promoção para gerente de projetos. A Meridional era realmente a principal rival da empresa.
Letícia, isso não faz sentido. Você nunca demonstrou interesse em trabalhar com construção civil. As pessoas mudam, Ricardo, as pessoas crescem. Algumas mais devagar que outras. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. 2 semanas depois, Ricardo começou a notar mudanças estranhas em sua vida profissional. Colegas que antes o cumprimentavam calorosamente, agora pareciam distantes. Seu chefe, Sr. Silvano, que sempre foi cordial, começou a tratá-lo com frieza. Foi durante uma reunião importante que a primeira peça do quebra-cabeça se encaixou. Ricardo estava apresentando um projeto para um cliente em potencial quando a secretária anunciou que havia chegado uma consultora externa para dar uma segunda opinião. A porta se abriu e Letícia entrou, vestida com um terno elegante e carregando uma pasta de couro. Ela cumprimentou todos profissionalmente, sem demonstrar qualquer familiaridade especial com o marido. Bom dia, senhores. Sou Letícia Santos, consultora da Meridional. Vim analisar as propostas apresentadas. Ricardo ficou sem palavras. Como ela havia conseguido aquela posição tão rapidamente? Como ela sabia tanto sobre construção civil? E por que ela estava usando o nome de solteira? Durante a apresentação, Letícia demonstrou um conhecimento técnico impressionante. Ela questionou cada detalhe do projeto de Ricardo, apontando falhas que ele nem havia considerado e sugerindo melhorias que claramente mostravam uma compreensão profunda da área. Este orçamento está superestimado em pelo menos 15%, ela disse, apontando para as planilhas. E essa proposta de cronograma é irrealista. Qualquer engenheiro experiente perceberia esses problemas. O cliente ficou visivelmente impressionado com a análise dela. Ao final da reunião, ele agradeceu a ambos, mas deixou claro que precisava repensar a proposta à luz dos pontos levantados pela consultora. Quando saíam da sala de reuniões, Ricardo tentou abordar Letícia no corredor. O que você está fazendo? Como você aprendeu tudo isso? Aprender o quê, Sr. Mendes? Estou apenas fazendo meu trabalho. Letícia, para de fingir. Somos casados. Ah, é mesmo? Ela sorriu friamente. Pensei que para você eu fosse apenas uma piada. Naquela noite em casa, a tensão era palpável. Ricardo tentou conversar, mas Letícia se comportava como se ele fosse um estranho. Ela preparou o jantar, comeu em silêncio e foi para o quarto de hóspedes. Você vai dormir separado agora? Por enquanto, sim. Preciso me concentrar no trabalho. Tenho muito para recuperar. Recuperar o quê? O tempo que perdi sendo tola. No dia seguinte, Ricardo descobriu que havia perdido a promoção que esperava há anos. A vaga de gerente de projetos foi para Marcelo, um colega que ele considerava menos qualificado. Mas, Sr. Silvano, o senhor sempre disse que eu era o próximo na fila para essa promoção. Ricardo argumentou no escritório do chefe. As coisas mudaram, Ricardo. A diretoria decidiu que precisamos de alguém com uma visão mais moderna dos negócios. O que isso significa? Significa que talvez você precise repensar sua abordagem profissional. E pessoal também. Sr. Silvano evitou olhar diretamente para Ricardo. Havia algo em seu tom que sugeria que ele sabia mais do que estava dizendo. Durante o almoço, Ricardo encontrou Marcelo no refeitório da empresa. Parabéns pela promoção, cara. Não sabia que você estava concorrendo à vaga. Ah, obrigado. Marcelo parecia desconfortável. Para ser honesto, eu também não sabia. Foi tudo muito rápido. Como assim? Bem... Marcelo baixou a voz. Parece que alguém deu uma recomendação muito boa sobre mim para a diretoria. Alguém que conhece bem o mercado. Quem? Uma consultora da Meridional. Ela teve uma reunião com os diretores na semana passada e mencionou que eu seria uma boa adição à equipe de gerência. Ricardo sentiu o estômago gelar. Marcelo continuou. É engraçado. Ela parecia conhecer bem o pessoal daqui. Sabia detalhes sobre vários funcionários, incluindo você. Até comentou que você tinha questões pessoais que poderiam afetar seu desempenho. Que tipo de questões? Não sei direito. Algo sobre problemas de relacionamento, de atitude. Ela disse que você tendia a humilhar as pessoas e que isso poderia criar um ambiente de trabalho tóxico.
Ricardo saiu do refeitório com a cabeça girando. Letícia estava orquestrando tudo isso? Mas como? Ela mal sabia o nome de seus colegas de trabalho antes do casamento. Naquela tarde, ele decidiu investigar. Ligou para uma amiga em comum que trabalhava no departamento de recursos humanos de uma empresa grande. Carla, você pode verificar algo para mim? Quero saber sobre o currículo de uma pessoa. Isso não é muito ético, Ricardo. Por favor, é importante. É sobre minha esposa. Carla suspirou, mas concordou em ajudar. 2 horas depois, ela ligou de volta com informações que deixaram Ricardo atônito. Ricardo, sua esposa tem um currículo impressionante. Ela se formou em engenharia civil pela USP há 4 anos. Fez especialização em gestão de projetos e tem experiência como estagiária e assistente em várias construtoras grandes. Isso é impossível. Eu conheci ela há 3 anos e ela trabalhava como secretária numa clínica médica. Bem, segundo o que encontrei aqui, ela trabalhou meio período na clínica durante a faculdade para se sustentar. Mas ela sempre foi da área de construção civil. Ricardo desligou o telefone em choque. Letícia havia mentido sobre sua formação desde o início do relacionamento. Mas por quê? E como ele nunca havia percebido? Naquela noite, ele tentou confrontá-la, mas ela não estava em casa. Um bilhete na geladeira dizia que ela estaria numa reunião de trabalho até tarde. Ricardo decidiu esperar acordado. Ela chegou quase à meia-noite, parecendo cansada, mas satisfeita. Precisamos conversar, ele disse assim que ela entrou. Sobre o quê? Sobre suas mentiras. Descobri sua formação, Letícia. Você sempre foi engenheira. Por que escondeu isso de mim? Letícia tirou o casaco lentamente, como se estivesse considerando a resposta. Porque você nunca perguntou de verdade. Como assim? Ricardo, você sempre assumiu que eu era apenas uma secretariazinha bonitinha que ficou impressionada com seu charme. Nunca demonstrou interesse real em quem eu era ou no que eu queria da vida. Isso não é verdade. Não? Ela se virou para encará-lo. Quantas vezes você perguntou sobre meus sonhos, sobre meus planos, sobre o que eu realmente pensava? Ricardo abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta boa. Eu sempre apresentava você para as pessoas como minha namorada Letícia, ela trabalha numa clínica. Nunca se interessou em saber mais. Preferia que eu fosse simples, sem ambições que pudessem competir com as suas. Mas isso não justifica... Não justifica o quê? Eu seguir minha carreira? Ou você está chateado porque descobriu que eu sou mais qualificada que você imaginava? A pergunta ficou no ar. Ricardo percebeu que ela estava certa, pelo menos em parte. Ele realmente nunca havia se interessado profundamente pela vida dela antes de conhecê-lo. Mas havia algo mais, algo que ele ainda não conseguia entender. Tá bom, você tem razão. Mas por que está fazendo tudo isso agora? Por que está sabotando minha carreira? Sabotando? Letícia riu, mas não havia humor em sua voz. Eu estou apenas sendo boa no meu trabalho. Se isso afeta você, talvez o problema seja sua competência, não minha existência. Letícia, você recomendou o Marcelo para a promoção que era minha. Recomendei. Ou apenas apontei que ele seria mais adequado para a posição. É a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é manipular pessoas, outra é falar a verdade sobre elas. Ricardo sentiu como se estivesse lutando contra uma sombra. Cada argumento que ele apresentava era rebatido com uma lógica que o deixava ainda mais confuso. O que você sussurrou no meu ouvido no altar? Ele perguntou finalmente. Letícia o olhou por um longo momento antes de responder. Eu disse, agora você vai descobrir quem realmente está casando. E o que isso significa? Significa que você se casou com uma engenheira ambiciosa, não com uma secretariazinha submissa, e que sua vida confortável de homem que humilha a esposa em público acabou de chegar ao fim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os dias seguintes foram um pesadelo para Ricardo. Pareceu que o universo inteiro havia conspirado contra ele. Seu carro,
que sempre foi confiável, começou a apresentar problemas mecânicos misteriosos. Na segunda-feira, não deu partida quando ele estava atrasado para uma reunião importante. Na terça, o pneu furou na rodovia. Na quarta, a bateria arriou no estacionamento da empresa. Letícia sempre se oferecia para ajudar, mas suas soluções nunca funcionavam perfeitamente. Ela chamava o guincho, mas ele chegava 2 horas depois do prometido. Ela ligava para mecânicos, mas ele só tinha um horário disponível em momentos inconvenientes. Era como se ela estivesse ajudando e sabotando ao mesmo tempo. Amor, você não acha que está tendo muito azar ultimamente? Ela comentou durante o café da manhã de quinta-feira, com uma expressão de preocupação que parecia genuína. É estranho mesmo, Ricardo respondeu, sem perceber o brilho nos olhos dela. Talvez seja o universo tentando te dizer algo. Como o quê? Não sei, que você precisa repensar suas atitudes, talvez? Naquela tarde, Ricardo descobriu que havia perdido outro cliente importante. O projeto da reforma do shopping Vila Madalena, que ele vinha desenvolvendo há meses, foi cancelado. O motivo oficial foi que o cliente decidiu adotar uma abordagem mais sustentável para a obra. Eles contrataram a Meridional, Sr. Silvano informou durante uma reunião. Parece que eles apresentaram um projeto mais inovador e ecologicamente responsável. Ricardo não precisava perguntar quem havia liderado o projeto da Meridional. Ele já sabia a resposta. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou a sogra, Dona Conceição, sentada na sala com Letícia, folheando um álbum de fotos. As duas pareciam muito íntimas, conversando e rindo como velhas amigas. Oi, Ricardo. Dona Conceição o cumprimentou com entusiasmo. Que bom que você chegou. Estava mostrando para a Letícia algumas fotos suas da infância. Fotos da infância? Sua mãe me emprestou. Letícia sorriu doce demais. Ela queria que eu conhecesse melhor meu marido. Ricardo se aproximou e quase engasgou ao ver as fotos que elas estavam vendo. Era uma imagem dele aos 12 anos, durante uma festa de aniversário, com a calça molhada porque havia feito xixi de medo do palhaço. Minha mãe te deu essas fotos? Ela queria que eu soubesse como você era sensível quando criança, sua sogra explicou. E como você tinha alguns medos especiais. Achei muito fofo, Letícia acrescentou. Especialmente esta aqui. Ela apontou para outra foto onde Ricardo, aos 15 anos, estava chorando depois de levar um fora da primeira paixão na frente de toda a escola. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou baixinho para Letícia, quando Dona Conceição foi à cozinha buscar café. Fazendo o quê? Conhecendo melhor meu marido através da família dele? É muito normal, não acha? Você sabe que não é sobre isso. Sobre o que, então? Sobre você estar me humilhando de volta. Letícia fechou o álbum e o olhou diretamente nos olhos. Ricardo, você acha que eu pegaria fotos ridículas suas para mostrar para 200 pessoas numa igreja? Você me acha tão cruel assim? A pergunta tinha uma resposta que ele não queria dar. Durante o fim de semana, a situação piorou. Os amigos que haviam participado da aposta cruel no casamento começaram a se afastar. Bruno, seu melhor amigo desde a adolescência, cancelou os planos que tinham para assistir ao jogo no bar. Tiago parou de responder às mensagens no grupo do WhatsApp. Até mesmo Rodrigo, que sempre foi o mais leal do grupo, começou a agir de forma estranha. Ricardo decidiu ir até a casa de Bruno para entender o que estava acontecendo. Cara, precisamos conversar, ele disse quando Bruno abriu a porta. Ah, oi, Ricardo. Bruno parecia desconfortável. Não é uma boa hora agora. Bruno, o que está acontecendo? Vocês estão me evitando? O amigo suspirou e o convidou para entrar. Eles se sentaram na sala, mas Bruno evitava olhá-lo diretamente. Mano, a gente precisa te falar uma coisa. Sobre aquela aposta no seu casamento. O que tem? A gente não deveria ter feito aquilo. Foi muito baixo. Bruno, isso já passou. Não passou. Bruno finalmente o encarou. Sua esposa me procurou. Ricardo sentiu o sangue gelar. Como assim? Ela marcou um café comigo. Disse que queria entender por que a gente havia incentivado você a humilhá-la em público. E o que você disse? A verdade, que foi ideia sua, que você disse que ela precisava ser colocada no lugar dela,
porque estava ficando metidinha com os preparativos do casamento. Ricardo se lembrou vagamente de ter dito algo assim, mas na época pareceu apenas uma piada entre amigos. Ela também queria saber sobre outras coisas. Bruno continuou. Que outras coisas? Sobre como você falava dela quando ela não estava presente, sobre as piadinhas que você fazia, sobre outras situações. Que situações? Bruno se levantou e foi até a janela, claramente desconfortável. Cara, você lembra da Fernanda? Fernanda havia sido namorada de Ricardo antes de Letícia. O relacionamento havia terminado de forma amarga há 4 anos. O que tem a Fernanda? Você lembra como você terminou com ela? Ricardo lembrava vagamente. Havia sido numa festa, na frente de várias pessoas. Ele havia bebido demais e disse coisas cruéis sobre a aparência dela e sobre como ela era carente demais para ele. A Fernanda estava naquele café. Bruno disse baixinho. Sua esposa a convidou. Como ela conhece a Fernanda? Parece que elas se conheceram numa rede social. A Fernanda contou tudo sobre como você a tratou. E não foi só ela, Ricardo. Tinha a Mônica lá também. Mônica havia sido uma ficante casual que Ricardo havia descartado de forma humilhante numa balada, fazendo piadas sobre ela para os amigos, enquanto ela ainda estava presente. E a Patrícia, Bruno acrescentou. Patrícia, outra ex que ele havia tratado mal durante o namoro, sempre diminuindo suas conquistas profissionais e fazendo ela se sentir inferior. Todas elas estavam lá? Ricardo perguntou, sentindo a sala girar. Todas. E todas tinham histórias muito parecidas sobre como você as tratava. Parece que você tem um padrão, cara. Ricardo se sentou pesadamente no sofá. Ele nunca havia pensado sobre suas ações passadas como um padrão. Para ele, eram apenas relacionamentos que não haviam dado certo. O que elas disseram? Que você sempre começava sendo encantador, mas depois começava a diminuir elas, a fazer piadinhas maldosas, a humilhá-las em público quando elas faziam alguma coisa que você não gostava. Mas isso não é o quê? Verdade? Bruno o interrompeu. Cara, eu estava lá na maioria das vezes. Eu vi você fazer isso com elas. A gente só não falava nada porque, sei lá, achávamos que era normal entre casais. E o que vocês decidiram? Ricardo perguntou, já temendo a resposta. A gente decidiu que não quer mais ser parte disso, que a gente contribuiu para uma coisa muito feia no seu casamento e que não vai rolar mais. Vocês estão terminando nossa amizade por causa do que a Letícia disse? Não, cara. A gente está terminando porque percebeu que éramos coniventes com uma coisa errada. Sua esposa não precisou nos convencer de nada. Ela só botou um espelho na nossa frente. Ricardo saiu da casa de Bruno em estado de choque. Tudo o que ele considerava sólido em sua vida estava desmoronando. Seu trabalho, seus amigos, sua relação com Letícia, até sua própria percepção sobre si mesmo. Quando chegou em casa, encontrou Letícia no escritório improvisado que ela havia montado no quarto de hóspedes. Ela estava ao telefone, falando de forma profissional sobre prazos de entrega e especificações técnicas. Sim, Sr. Almeida, entendo perfeitamente sua preocupação. O cronograma que a Silva & Associados apresentou realmente é irrealista para um projeto dessa magnitude. Não, senhor. Não estou criticando apenas por criticar. Tenho aqui um estudo comparativo que mostra que projetos similares levaram em média 40% mais tempo do que o estimado por eles. Ricardo percebeu que ela estava falando sobre outro projeto da empresa onde ele trabalhava. Mais um cliente sendo perdido para a concorrência. Quando ela desligou, ele entrou no quarto. Você está destruindo minha vida de propósito. Estou fazendo o meu trabalho, ela respondeu sem levantar os olhos dos papéis na mesa. Letícia, todos os meus amigos estão me abandonando, estou perdendo clientes no trabalho, minha própria família está te ajudando a me humilhar. Sua família? Ela finalmente o olhou. Ricardo, sua mãe me ligou ontem. Minha mãe? Por quê? Para pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter criado um filho que acha normal humilhar mulheres em público. Ela disse que sempre soube que você tinha essa tendência, mas nunca soube como te corrigir. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe disse isso?
disse. E também disse que está envergonhada pelo que aconteceu no casamento, que ela viu o vídeo que seus amigos postaram e chorou de vergonha. Que vídeo? O vídeo da sua humilhação, Ricardo. Está circulando nas redes sociais há semanas. Todo mundo que estava no casamento viu. Letícia virou a tela do laptop para ele. Era um vídeo no Facebook com mais de 50.000 visualizações. O título era "Noivo humilha noiva no altar. Você vai ficar chocado." Ricardo assistiu a si mesmo zombando de Letícia na igreja. Viu a cara de horror dos convidados. Viu sua esposa segurando o choro. E nos comentários, milhares de pessoas o chamando de monstro, de cruel, de tudo o que ele merecia. Por que você não me contou sobre isso? Por que eu contaria? Você parecia tão orgulhoso da sua performance naquele dia. Letícia, Você o quê? Se arrependeu? Ela se levantou da cadeira. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Ricardo? Quando você me humilhou foi de propósito, na frente de 200 pessoas, no dia mais importante da minha vida. Quando eu estou te humilhando, estou apenas sendo honesta sobre quem você realmente é. Isso não está certo. O que não está certo? Eu trabalhar e ser competente? Eu fazer você encarar as consequências dos seus atos? Ou eu não baixar a cabeça e fingir que nada aconteceu? Ricardo não teve resposta. Pela primeira vez na vida, ele estava sendo confrontado com a verdade sobre si mesmo de uma forma que não conseguia negar ou minimizar. "O que você quer de mim?" ele perguntou finalmente. "Eu quero que você entenda como é se sentir pequeno. Como é ter alguém que você ama te fazendo se sentir inferior na frente de outras pessoas. Como é descobrir que a pessoa em quem você confia mais no mundo te vê como uma piada. E depois que eu entender isso, o que acontece? Depois a gente vê se ainda vale a pena sermos casados." Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Ele repensou cada relacionamento que havia tido, cada situação em que havia feito piadas maldosas, cada vez que havia diminuído alguém para se sentir superior. E pela primeira vez, tentou imaginar como suas ex-namoradas haviam se sentido. Na manhã seguinte, ele acordou com uma determinação estranha. Decidiu que precisava conversar com algumas das mulheres que havia machucado no passado. Começou por Fernanda. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Encontrar o contato de Fernanda não foi difícil. Ela trabalhava numa empresa de marketing digital e tinha um perfil profissional bem ativo nas redes sociais. Ricardo ligou para ela numa quinta-feira de manhã, com o coração batendo acelerado. "Alô?" A voz dela soou desconfiada quando viu que era ele. "Oi, Fernanda. É o Ricardo. Eu sei quem é. O que você quer?" Eu queria conversar com você sobre como eu te tratei quando a gente namorava." Houve um silêncio longo do outro lado da linha. "Ricardo, isso foi há 4 anos. Por que você quer falar sobre isso agora?" "Porque eu nunca pedi desculpas. E agora eu entendo que deveria ter pedido." "Entende como?" "O que mudou?" Ricardo pensou em Letícia, na forma como ela estava fazendo ele sentir exatamente o que ele havia feito outras pessoas sentirem. "Alguém me mostrou como é estar do outro lado." Fernanda concordou em encontrá-lo para um café no final da tarde. Quando ela chegou ao lugar marcado, Ricardo quase não a reconheceu. Ela estava mais confiante, mais elegante, irradiando uma segurança que ele não se lembrava dela ter quando namoravam. "Você está diferente", ele comentou quando ela se sentou. "Estou. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor." Eles pediram café e ficaram alguns minutos em silêncio desconfortável antes de Ricardo tomar coragem para falar. "Fernanda, eu não sabia como começar essa conversa, então vou ser direto. Eu fui um idiota com você, fui cruel, insensível e te tratei como se você não valesse nada." "É verdade", ela respondeu sem amenizar. "Você foi. Eu me lembro de ter feito piadas sobre você na frente dos seus amigos, de ter te humilhado naquela festa." "Na festa de aniversário da sua irmã", ela completou.
Você disse para todo mundo que eu era grudenta demais e que estava pensando em terminar comigo porque eu não tinha vida própria. Isso foi terrível da minha parte. Foi. E você disse isso na minha frente, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um objeto que você estava descartando. Ricardo se lembrou da cena. Fernanda havia ficado vermelha de vergonha, saído da festa chorando, e ele ainda havia rido com os amigos sobre como ela era dramática. Por que você fazia isso? Ela perguntou. Eu realmente quero entender. Você parecia me amar no começo. Ricardo hesitou. Eu acho que eu gostava de me sentir superior. Quando você mostrava que se importava comigo, quando você demonstrava carinho, isso me dava poder sobre você. E eu usava esse poder para te diminuir. Mas por quê? Porque eu sou inseguro. Porque era mais fácil te fazer se sentir pequena do que lidar com os meus próprios problemas. Fernanda mexeu o café pensativa. Você sabe que levei 2 anos para conseguir namorar sério de novo depois de você? Não sabia. 2 anos. Porque eu ficei achando que o problema estava em mim. Que eu realmente era grudenta demais, carente demais, chata demais. Fiz terapia para tentar entender por que eu escolhia homens que me tratavam mal. Fernanda. Até que minha psicóloga me ajudou a perceber que o problema não era eu escolher errado. O problema era que alguns homens como você se aproveitam de mulheres que demonstram carinho para ter poder sobre elas. Ricardo se sentiu encolher na cadeira. Ouvir aquilo de Fernanda era muito pior do que qualquer coisa que Letícia havia feito com ele. Como você está agora? Ele perguntou. Bem. Muito bem. Namorando um cara incrível há 2 anos. Ele me trata como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo dele. Ela sorriu. Sabe o que é mais engraçado? Ele acha que eu sou grudenta, e ele ama isso. Ele diz que é bom saber que alguém se importa tanto com ele. Fico feliz que você encontrou alguém assim. Obrigada. Fernanda terminou o café. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está fazendo isso agora? O que aconteceu para você ter essa epifania sobre como tratava as ex-namoradas? Ricardo contou sobre o casamento, sobre a humilhação que passou, sobre como Letícia estava mostrando para ele como era estar do outro lado. Sua esposa é inteligente, Fernanda comentou quando ele terminou. Você acha que ela está certa? Acho que vocês dois estão errados. Você estava errado em humilhá-la, e ela está errada em fazer vingança. Mas posso entender por que ela está fazendo isso. Como assim? Ricardo, você humilhou aquela mulher no altar, na frente da família dela, dos amigos dela, num momento que deveria ser o mais feliz da vida dela. Isso foi tão cruel que chega a ser psicopático. A palavra psicopático bateu em Ricardo como um tapa. Fernanda, não, deixa eu terminar. Eu assisti ao vídeo. Todo mundo assistiu. E você não parecia nem um pouco arrependido. Você parecia orgulhoso, como se ter uma esposa que você podia humilhar publicamente fosse uma conquista. Não era isso que eu estava pensando. Não? Então, o que você estava pensando? Ricardo tentou se lembrar do que passava pela sua cabeça naquele momento no altar. Lembrou da sensação de poder, de estar no controle, de mostrar para todo mundo que ele era o homem da relação. Eu estava tentando ser engraçado, ele disse fraco. Engraçado para quem? Para os seus amigos idiotas que estavam filmando. Porque para todo mundo mais naquela igreja, você parecia um monstro. E agora, o que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria parar de focar no que ela está fazendo com você e começar a focar no que você fez com ela. E com todas nós. Todas vocês. Todas as mulheres que você humilhou, Ricardo. Porque pela forma como você falou, não foi só eu, nem só sua esposa. Fernanda estava certa. Enquanto dirigia para casa depois do encontro, Ricardo fez uma lista mental de todas as mulheres que ele havia tratado mal ao longo dos anos. A lista era constrangedoramente longa. Em casa, Letícia estava na cozinha preparando o jantar. Ela usava um avental que ele nunca havia visto e cozinhava algo que cheirava delicioso. Como foi seu dia? Ela perguntou educadamente, como uma colega de apartamento. Difícil. Conversei com a Fernanda.
Letícia parou de mexer a comida e se virou para ele. Ah, é? E como foi? Doloroso. Ela me fez ver o quanto eu fui cruel com ela. E o que você sentiu? Vergonha, muita vergonha. Letícia voltou a mexer a comida, mas ele percebeu que ela estava prestando atenção em cada palavra. Letícia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você se casou comigo mesmo depois do que eu fiz? Ela desligou o fogão e se apoiou na bancada. Porque eu queria que você entendesse que não conseguiu me quebrar, que eu era mais forte do que você imaginava. E por que não terminou comigo ali mesmo? Porque eu te amo, Ricardo. Ou amava a pessoa que eu achava que você era, e queria dar uma chance para você mostrar se essa pessoa realmente existia ou se era só uma fantasia minha. E agora? Você ainda me ama? Letícia ficou muito tempo em silêncio antes de responder. Agora eu estou conhecendo quem você realmente é, e ainda não decidi se gosto do que estou vendo. Nas semanas seguintes, Ricardo continuou suas conversas com outras ex-namoradas. Cada conversa era um espelho doloroso, mostrando um padrão de comportamento que ele havia negado por anos. Mônica, a ficante que ele havia humilhado na balada, contou como aquela noite havia afetado sua autoestima por meses. Patrícia explicou como os comentários constantes dele sobre sua carreira haviam a feito questionar suas próprias habilidades profissionais. Cada história era parecida. Ricardo começava charmoso e atencioso, mas gradualmente começava a fazer comentários maldosos, piadinhas humilhantes e a diminuir as mulheres na frente de outras pessoas. Por que vocês ficavam comigo? Ele perguntou para Patrícia durante outra conversa difícil. Porque você fazia isso devagar, Ricardo. Começava com piadinhas que a gente achava que eram brincadeiras, depois ia escalando, e quando a gente reclamava, você dizia que a gente era sensível demais, que era só humor. E isso funcionava? Funcionava porque a gente queria acreditar que você não era cruel de propósito, que era só imaturo, ou inseguro, ou que estava passando por um momento difícil. Mas eu era cruel de propósito? Acho que você era cruel por diversão. Você gostava de nos ver constrangidas, gostava de mostrar para seus amigos que tinha poder sobre nós. Essa conversa aconteceu numa terça-feira. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, Letícia estava na sala com um envelope na mão. O que é isso? Ele perguntou. Uma proposta de emprego, em Belo Horizonte. Ricardo sentiu o mundo balançar. Você vai aceitar? Estou pensando. É uma posição de diretora de projetos numa construtora muito boa. Seria um grande avanço na minha carreira. E nosso casamento? Nosso casamento está suspenso, Ricardo. Você sabe disso. Suspenso? Sim. Suspenso até eu decidir se você é capaz de ser uma pessoa melhor. E se eu provar que sou? Então a gente conversa sobre recomeçar. Mas não aqui. Não em São Paulo, onde todo mundo nos conhece como o casal do vídeo viral. Ricardo percebeu que ela estava certa. O vídeo do casamento havia se tornado local. Ele não conseguia ir a lugar nenhum sem receber olhares de julgamento ou comentários sussurrados. E se você aceitar o emprego e eu não conseguir provar nada? Então a gente se divorcia e cada um segue sua vida. Você já decidiu? Não. Ainda estou te observando. E o que você está vendo? Estou vendo um homem que pela primeira vez na vida está sendo forçado a encarar as consequências dos seus atos. E estou curiosa para saber se isso vai te fazer crescer ou se vai apenas te fazer ter pena de si mesmo. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ele pensou em todas as conversas que havia tido com suas ex-namoradas, em como cada uma delas havia conseguido seguir em frente e encontrar relacionamentos melhores. E pensou em como ele havia permanecido o mesmo durante todos esses anos, repetindo os mesmos padrões destrutivos. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Ligou para um psicólogo e marcou uma consulta. Por que você decidiu procurar terapia? Dr. Henrique perguntou durante a primeira sessão. Porque eu descobri que sou uma pessoa ruim e não sei como mudar isso. Você acha que é uma pessoa ruim? Eu humilho pessoas que eu deveria amar. Faço isso por diversão.
e só parei de fazer quando alguém fez a mesma coisa comigo. E como você se sentiu quando fizeram isso com você? Horrível, pequeno, com raiva, humilhado. E agora você consegue imaginar como as outras pessoas se sentiram quando você fez isso com elas? Sim, e isso me deixa doente. Isso é bom, Ricardo. Significa que você desenvolveu empatia. Mas por que eu não tinha empatia antes? Essa é uma pergunta que vai levar tempo para respondermos. Mas o fato de você estar aqui já é um grande passo. As sessões de terapia foram difíceis. Dr. Henrique o ajudou a identificar que seu comportamento vinha de uma necessidade profunda de se sentir superior para mascarar sua própria insegurança e baixa autoestima. Você descobriu que era mais fácil diminuir outras pessoas do que trabalhar para se sentir bem consigo mesmo, o psicólogo explicou. E isso tem cura? Tem mudança, com trabalho e honestidade consigo mesmo. Durante esse período, Letícia mantinha sua rotina distante, mas educada. Ela continuava dormindo no quarto de hóspedes, trabalhando até tarde e tratando Ricardo como um colega de apartamento. Mas ele começou a notar pequenas diferenças. Quando ele contou que havia começado terapia, ela pareceu genuinamente surpresa e esperançosa. Quando ele mencionou as conversas com as ex-namoradas, ela fez perguntas que mostravam interesse real, não apenas curiosidade maldosa. Como você se sentiu conversando com elas? Ela perguntou numa noite. Envergonhado, arrependido e impressionado com como elas conseguiram superar o que eu fiz. Superar como? Todas elas estão bem, Letícia. Todas encontraram pessoas que as tratam bem, que as valorizam. E todas me disseram que o que eu fiz as ajudou a reconhecer sinais de relacionamentos tóxicos no futuro. Você virou uma vacina, ela comentou com uma ironia amarga. É uma forma de ver. Ricardo a olhou. E você? Como está se sentindo com tudo isso? Confusa, ela admitiu. Por um lado, estou satisfeita em ver você enfrentando a verdade sobre si mesmo. Por outro, estou cansada de ser a professora de empatia de um homem adulto. Eu entendo. Entende mesmo? Porque não deveria ser responsabilidade minha te ensinar a ser uma pessoa decente, Ricardo. Isso é algo que você deveria ter aprendido sozinho há muito tempo. Você tem razão. Eu sei que tenho. A questão é, o que você vai fazer com isso? Continuar tentando ser melhor. Com ou sem você. Com ou sem mim. Letícia, eu quero salvar nosso casamento. Mas entendo se você decidir que é tarde demais. Entendo se você quiser aceitar aquele emprego em Belo Horizonte e começar uma vida nova longe de mim. E você o que faria? Continuaria tentando ser uma pessoa melhor. Não para te reconquistar, mas porque é o certo a fazer. Por quê? Porque eu causei muito sofrimento para muitas pessoas. E não posso desfazer isso, mas posso pelo menos me certificar de que não vou causar mais. Essa conversa aconteceu numa sexta-feira. No sábado de manhã, Ricardo acordou com o cheiro de café e panquecas vindo da cozinha. Quando desceu, encontrou Letícia preparando um café da manhã elaborado. O que é a ocasião? Ele perguntou. Preciso contar uma coisa para você. O coração de Ricardo disparou. Ela havia decidido aceitar o emprego? Pode falar. Eu menti sobre algumas coisas. Como assim? Eu não consegui aquele emprego na Meridional do nada. Eu estava estudando para um processo seletivo lá há meses, desde antes do nosso casamento. Ricardo se sentou lentamente. Você planejou tudo isso? Não exatamente. Eu estava planejando te surpreender depois da lua de mel, contar que havia conseguido um emprego incrível e que finalmente podia contribuir financeiramente de forma significativa para nosso futuro. E o que mudou? O que você fez no altar mudou tudo. Naquele momento, eu percebi que você nunca havia me visto como uma igual. Para você, eu era apenas um acessório bonitinho que te seguia por aí. Letícia, deixa eu terminar. Quando você me humilhou na frente de toda aquela gente, eu decidi que ia usar minha nova posição para te mostrar como é se sentir pequeno e impotente. E você conseguiu. Consegui. Mas sabe o que mais? Não me deixou feliz como eu esperava. Não? Não.
Na verdade, me deixou ainda mais triste, porque significava que nosso relacionamento havia se tornado uma guerra, não um casamento. Ricardo ficou quieto, processando a revelação. Tem mais coisas que você mentiu? Algumas. Os problemas no seu carro não eram coincidência. Eu conhecia o mecânico do posto que você frequentava e pedi para ele fazer alguns ajustes. Que tipo de ajustes? Nada perigoso, só coisas que fariam o carro quebrar em momentos inconvenientes. E eu sempre me oferecia para te ajudar, mas garantia que a ajuda chegasse atrasada. Por quê? Porque eu queria que você experimentasse a sensação de estar vulnerável e dependente de alguém que não estava realmente te ajudando. Como eu me senti durante todo o nosso relacionamento. Como você se sentia durante nosso relacionamento? Como se eu fosse um fardo que você carregava por pena. Como se minhas opiniões não importassem. Como se eu fosse sortuda por você ter me escolhido. Letícia, eu nunca quis que você se sentisse assim. Mas eu me sentia. E você nunca percebeu porque nunca perguntou como eu estava me sentindo. E agora? Como você está se sentindo agora? Agora estou me sentindo esperançosa. Esperançosa? Esperançosa porque pela primeira vez desde que nos conhecemos, você está realmente me ouvindo. Não apenas esperando sua vez de falar, mas realmente prestando atenção no que estou dizendo. Ricardo percebeu que ela estava certa. Durante toda a conversa, ele havia focado completamente nela, sem pensar em como se defender ou contra-argumentar. O que isso significa para nós? Ele perguntou. Significa que talvez ainda haja uma chance para este casamento. Mas só se você continuar crescendo. E só se eu conseguir perdoar você de verdade. E o emprego em Belo Horizonte? Também foi mentira. Eu não recebi nenhuma proposta. Só queria ver como você reagiria à possibilidade de me perder de verdade. E como eu reagi? Melhor do que eu esperava. Você não ficou possessivo, não tentou me impedir. Disse que entenderia se eu decidisse partir. Porque é verdade. Eu entenderia. Eu sei. E isso mostra que você está mudando. Então, o que acontece agora? Agora a gente vai devagar. Muito devagar. Você vai continuar na terapia, eu vou começar a minha própria terapia. E talvez a gente faça algumas sessões juntos. Terapia de casal. Terapia de casal. Porque eu também fiz coisas erradas, Ricardo. A vingança pode ter sido justificada, mas não foi saudável. E a gente vai voltar a dormir no mesmo quarto? Eventualmente, quando eu me sentir segura de que você me vê como uma parceira, não como uma propriedade. Quanto tempo você acha que isso vai levar? Não sei, talvez meses, talvez anos, ou talvez a gente descubra que o estrago foi grande demais para ser consertado. Você acha que foi? Não sei ainda, mas quero tentar descobrir. Nos meses seguintes, Ricardo e Letícia começaram o longo processo de reconstruir seu relacionamento. As sessões de terapia individual continuaram, e eles adicionaram sessões de casal quinzenais. Doutor, Henrique ajudou Ricardo a entender que seu comportamento vinha de uma masculinidade tóxica que ele havia absorvido desde criança, onde demonstrar poder sobre mulheres era visto como sinal de força. Doutora Marina, a terapeuta de Letícia, a ajudou a processar a raiva e a mágoa acumuladas e também a entender por que ela havia escolhido vingança em vez de simplesmente terminar o relacionamento. Você queria que ele mudasse, Dr. Marina explicou. No fundo, você ainda acreditava que a pessoa que você se apaixonou existia em algum lugar dentro dele. E existe? Letícia perguntou. Isso só o tempo vai dizer. Mas o fato de ele estar se esforçando genuinamente para mudar é um bom sinal. Nas sessões de casal, Dr. Carlos os ajudou a estabelecer novas bases para a comunicação. Vocês precisam aprender a brigar de forma saudável, ele explicou. Brigas não são o problema. O problema é quando as brigas se tornam tentativas de destruir o outro. Como a gente faz isso? Ricardo perguntou. Vocês estabelecem regras. Não atacar o caráter da pessoa, não usar o passado como arma, não humilhar em público e sempre focar no comportamento específico que os incomoda. Gradualmente, Ricardo e Letícia começaram a encontrar um novo ritmo. Eles voltaram a conversar sobre trabalho, sobre sonhos,
sobre planos futuros. Ricardo aprendeu a fazer perguntas genuínas e a ouvir as respostas sem julgamento. Letícia, por sua vez, aprendeu a expressar suas necessidades diretamente, em vez de guardar ressentimento até explodir. O processo não foi linear. Houve recaídas, houve brigas, houve momentos em que ambos quiseram desistir. Uma das piores crises aconteceu 6 meses depois da revelação de Letícia. Eles estavam num jantar com amigos, quando Ricardo fez uma piada sobre como Letícia finalmente havia aprendido a cozinhar depois do casamento. Era o tipo de comentário que poderia parecer inofensivo para outras pessoas, mas para Letícia foi um gatilho que trouxe de volta todas as memórias de humilhação. Ela saiu do restaurante sem dizer uma palavra. Ricardo a seguiu, mas ela estava furiosa. "Você não mudou nada", ela gritou no estacionamento. "Ainda não consegue falar de mim sem me diminuir." "Letícia, foi só uma piada." "Não foi só uma piada. Foi você voltando ao seu padrão de sempre. Me rebaixar para parecer engraçado para seus amigos. Mas eu não quis. Não importa o que você quis. Importa o que você fez." Eles ficaram 2 semanas sem se falar. Ricardo dormiu no sofá. Eles comiam em horários diferentes e a tensão na casa era quase palpável. Foi Dr. Carlos quem os ajudou a superar essa crise. "Ricardo, você ainda não entendeu completamente como suas palavras afetam Letícia. E Letícia, você precisa encontrar uma forma de expressar sua raiva sem usar o silêncio como punição." "Mas ele não mudou", Letícia protestou. "Ele teve uma recaída. Isso é diferente de não ter mudado. A questão é, como vocês vão lidar com as recaídas quando elas acontecerem?" Eles estabeleceram um protocolo. Quando um deles se sentisse desrespeitado, teria 24 horas para processar a emoção antes de confrontar o outro. E o confronto deveria sempre incluir uma explicação específica do que foi ferimento e por quê. "Não é sobre se a intenção foi boa ou ruim", Dr. Carlos explicou. "É sobre reconhecer o impacto e se responsabilizar por ele." Lentamente, muito lentamente, eles começaram a reconstruir a confiança. O primeiro sinal real de progresso veio durante uma festa de aniversário da irmã de Ricardo. Era a primeira vez que eles apareciam juntos em público desde o casamento, e muitos dos convidados eram os mesmos que haviam presenciado a humilhação no altar. Ricardo percebeu que as pessoas os observavam, esperando um drama. Durante toda a festa, ele tomou cuidado especial para tratar Letícia com respeito e carinho genuínos. Não por performance, mas porque havia se tornado natural para ele. Quando alguém fez uma piada sobre casais em lua de mel, em referência óbvia ao vídeo viral, Ricardo respondeu: "Na verdade, a gente está aprendendo a ser casados de verdade agora. Eu estava sendo um péssimo marido antes, mas a Letícia está me ensinando como ser melhor." A resposta surpreendeu todo mundo, incluindo Letícia. Não havia sarcasmo. Não havia tentativa de minimizar o que havia acontecido. Era apenas uma admissão honesta. Naquela noite, pela primeira vez em quase 1 ano, Letícia fez um carinho no rosto de Ricardo. "Obrigada", ela disse. "Por quê?" "Por finalmente me defender em público, em vez de me atacar." Foi um pequeno momento, mas significou muito para ambos. O progresso continuou lento, mas constante. Ricardo começou a demonstrar interesse genuíno na carreira de Letícia, fazendo perguntas específicas sobre os projetos dela e comemorando suas conquistas sem competitividade. Letícia, por sua vez, começou a confiar mais em Ricardo, contando sobre suas inseguranças e medos, sem temer que ele usaria essas informações contra ela depois. Um dos momentos decisivos veio quando Letícia recebeu uma proposta real de emprego em outra cidade. Desta vez, era uma oportunidade genuína e muito boa. "Você acha que eu deveria aceitar?" ela perguntou para Ricardo. "Depende. É o que você quer?" "Profissionalmente, sim. Pessoalmente, não sei." "Por que não?" "Porque significaria deixar você. E eu ainda não sei se quero fazer isso." "E eu não tenho opinião?" "Tem. Qual é?" Ricardo pensou por um longo momento antes de responder. "Minha opinião é que você deveria fazer o que for melhor para a sua carreira. Se isso significar me deixar, eu vou aceitar e torcer para que você seja feliz. Mesmo que isso signifique perder nosso casamento."
Mesmo que signifique isso, porque te amar não significa te possuir, significa querer que você seja a melhor versão de si mesma, mesmo que essa versão não inclua a mim. Letícia começou a chorar. Por que você está chorando? Ricardo perguntou preocupado. Porque essa é a primeira vez que você demonstra me amar de verdade. Não por posse, não por conveniência, mas por amor real. E o que isso significa? Significa que eu não vou aceitar o emprego, porque finalmente tenho um motivo para ficar. 2 anos depois do casamento desastroso, Ricardo e Letícia decidiram renovar os votos. Mas desta vez seria algo pequeno, íntimo, apenas para eles e algumas pessoas próximas. A cerimônia foi simples, na mesma igreja onde tudo havia começado, mas desta vez o padre Antônio sorria genuinamente enquanto os via trocar promessas sinceras. Ricardo, você promete respeitar Letícia como sua igual, valorizar suas opiniões e nunca usar seu amor como uma forma de controle? Prometo. Letícia, você promete dar a Ricardo espaço para crescer, expressar suas necessidades claramente e perdoar seus erros quando ele estiver genuinamente tentando ser melhor? Prometo. Quando se beijaram, não havia câmeras gravando para redes sociais. Não havia apostas cruéis. Havia apenas 2 pessoas que haviam passado pelo inferno juntas e decidido construir algo novo sobre as cinzas do que havia sido destruído. Na pequena festa depois, Ricardo fez um discurso que surpreendeu a todos. 2 anos atrás, eu humilhei minha esposa no altar desta igreja. Foi o pior momento da minha vida, não porque fui exposto, mas porque vi o reflexo do homem que eu havia me tornado. Letícia poderia ter me deixado naquele dia. Deveria ter me deixado, mas ela escolheu me dar uma chance de aprender como ser digno do amor dela. E embora o caminho tenha sido doloroso para nós dois, sou grato todos os dias por ela ter tido coragem de me ensinar como amar de verdade. Ele se virou para Letícia. Obrigado por não desistir de nós quando eu havia desistido de mim mesmo. Obrigado por provar que vale a pena lutar por algumas pessoas, ela respondeu. Fim da história. E você? O que achou desta história de superação e perdão? Você acredita que pessoas podem realmente mudar quando confrontadas com as consequências de seus atos? Conte-nos sua opinião nos comentários. E se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que mostram que, mesmo nos nossos piores momentos, sempre existe uma chance de recomeçar.